Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou trazer uma leitura gráfica aqui agora, uma análise gráfica, baseada em correção de 50% e blocos. Por que eu vou trazer isso? Eu fiz um vídeo domingo passado falando sobre a SP500, né, e falando a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, por conta do anúncio do Federal Reserve, que foi ontem, quarta-feira. E falei também sobre o gráfico do Bitcoin, né, que a gente achou ali uma zona de confluência, que já foi suporte, e agora seria resistência, e foi o que aconteceu. Exatamente aqui onde a gente marcou, nesse pico aqui, ó, foi onde o preço tocou, né, e retraiu. Então, eu vou explicar como que eu tiro a minha base de leitura gráfica usando essa ferramenta, né, essa análise de price action, que é chamado blocos de preço, acumulação de 50%, que acontece no mercado. A leitura gráfica, a análise gráfica, pessoal, ela é para ajudar a tua probabilidade, para aumentar a tua probabilidade de acerto. Ela não é algo realmente 100% certo, né? Até porque o mercado ele é movido por pessoas, né? E pessoas são movidas por emoções, né? Fazem atitudes ali baseadas em emoções. Então não tem como estudar a análise gráfica e dizer agora eu vou acertar 100% das análises. Mas a análise gráfica ela melhora ali consideravelmente a sua probabilidade e te dá ali um norte, né? De como que o mercado funciona, se falando de preço, de gráfico, representação gráfica. Então a gente tinha colocado o gráfico lá no vídeo que eu coloquei. A gente tinha colocado o gráfico aqui no semanal, né? Você pode até ver o vídeo aí, tem um link. E eu falei, olha pessoal, pode ser que no gráfico do Bitcoin a gente tenha uma correção de preço até aqui a metade dessa barra, né? Essa barra aqui do crash, né? Que se iniciou aqui no crash da FTX, que foi aquela semana lá. E tá aqui o preço corrigindo, né? Até a metade. Falei também que essa era uma zona importante porque aqui encontraria uma zona que foi suporte várias semanas, então agora seria resistência. Então esse é o gráfico semanal, você observando aqui a barra tocando na região e retraindo. Quando a gente coloca aqui no diário, a gente vê a vela de baixa, né? Primeiro um long lead doji de baixa, mostrando no dia que ele tocou que ficou indeciso, e agora essa barra vermelha já fazendo esse corpo aí. Como que funciona a correção de 50%, Leison? Funciona assim, eu vou colocar aqui no gráfico semanal. A gente vai usar o gráfico do Bitcoin como exemplo, tá? Essa barra aqui, por exemplo, foi uma. Toda vida que o mercado reage com uma barra de decisão enorme desse jeito, ou seja, há um pico enorme de queda ou então de alta explosiva, ele tende a fazer a correção de 50%, ou seja, ele tende a voltar a patamares lá no preço da metade desta barra. Vocês conseguiram compreender? Então, toda vida que rola uma barra dessa aqui, o mercado vem em reais 50%. Aqui nós temos outra barra enorme. A gente pega essa régua aqui e a gente mede aqui do comecinho da barra até o final dela, a gente vai ver o que foi que o mercado fez. Deixa eu tentar aqui ampliar para ver se vocês conseguem ver melhor. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar a régua e marcar daqui do topo dessa barra até o final dela. O que a gente percebe aqui? A gente percebe, isso aqui é o gráfico semanal, a gente percebe depois que o preço caiu aqui e fez esse fundo, né? Ele chega aqui na metade da barra, que é exatamente nessa linha vermelha, e sofre uma resistência e cai. Depois ele faz outra barra e cai. Depois ele faz outra barra, tenta ultrapassar, não ultrapassa e cai. Depois ele faz aqui e cai, até conseguir romper. Por que ele passou 4 semanas abaixo tentando fazer essa correção de 50%? Porque aqui foi um movimento de queda. Se fosse um movimento de alta, o preço estaria fazendo o contrário. Se essa barra fosse verde, ele estaria fazendo candles aqui de alta, sem conseguir romper, voltar abaixo da zona de 50% negativo. Isso a gente usa blocos de preço. Você vem aqui nessa ferramenta, ó, e usa bloco, tá? Isso aqui é um bloco de preço. Desse pico aqui até esse pico. Isso aqui no gráfico semanal. Onde nesse bloco de preço, a gente divide aqui exatamente nessa linha, onde tem esse pontinho aqui, ó, a gente marca a metade, tá? Aqui, ó. Onde que é a metade? Exatamente aqui. A gente vem e marca uma linha aqui. Dividindo essa parte aqui de baixo negativa e essa parte positiva. A gente analisando esse bloco de preço semanal, a gente vê que o preço faz um zigue-zague, né? E quando ele chega nessa semana aqui, antes do crash da FTX, ele para exatamente na zona de 50%. Vocês estão conseguindo compreender o que é essa análise gráfica de 50%? O preço ele tende a fazer correções sempre quando ele entra nesses quadrados, nesses retângulos de acumulação, tá? E a outra ferramenta que você pode usar a seu favor para conseguir operar dentro de blocos de correção de 50% é o RSI estocástico, que eu deixo configurado assim, 3, 13, 14, 14 os períodos, né? Que é muito simples. Você divide aqui 80, 20, e toda vida que o preço entra em região de
sobrevenda, ou seja, ele está mais vendido do que deveria, é o momento de você começar a fazer entradas comprado. Tá? Aqui você entraria comprado, no caso um swing trade, para passar ali 3 semanas, 4 semanas exposto. Esse indicador também serve para traders menores, tá? Para time frames menores. A galera que faz intraday, que faz day trade. Né? Eu não aconselho muito fazer scalp, principalmente em criptomoedas, por conta da volatilidade. Eu prefiro fazer traders diários e semanais. Então, isso aqui são ferramentas que me ajudam bastante. Depois que ele entra em região de sobrecompra aqui, ó, ele está mais comprado do que deveria, ele começa a recuar. Tá? Então, qual é o toque que eu dou aqui? Qual é o bizu que eu dou para você? Quando você for montar o seu gráfico, você monta ele baseado num time frame maior, caso você queira fazer um day trade ou um long position, um swing trade, né? E usa o RSI estocástico até time frames ali de 4 horas. Abaixo disso de 4 horas eu já não aconselho usar por conta da volatilidade. Mas até em 4 horas você consegue ter um retorno bacana. Por exemplo, se você dá uma entrada de compra aqui nessa região, você surfaria toda essa alta e só venderia depois que ele entrasse de novo nessa zona aqui mais esmaecida, né? Que é quando ele sai da zona de sobrecompra e entra na zona neutra. A zona neutra, que é aquela zona que você não faz nada, é essa zona mais azul aqui, tá vendo? Essa zona do meio, tá? O RSI, pessoal, ele é feito para isso, para você operar sobrecompra e sobrevenda, tá? Então é muito simples, se você usa o TradingView, vai lá, coloca RSI estocástico, deixa a configuração padrão, 3 período 14 e opera junto com blocos de preço assim. Entrou em região de sobrevenda, compra. Entrou em região de sobrecompra, vende. Assim você vai ter sucesso nos seus traders. Beleza? Então isso que é correção de 50%, pessoal, isso que é bloco. Isso foi o que aconteceu nessa análise aí, que eu fiz domingo lá, e que ontem, né, o preço acabou realmente fazendo a leitura exata que a gente tinha marcado, né? Que foi chegando até lá a região aqui, ó, de 50%, né? E retornando. Outra coisa interessante também que a gente pode observar em bloco de preço é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que foi feito um retângulo, né? Um bloco de preço. Geralmente, quando o preço sai, quer seja para fora do retângulo, quer seja para baixo ou para cima, ele tende a fazer o toque de novo, né? É como se aqui, nas extremidades do retângulo, né? Do retângulo de acumulação, no caixote de acumulação, virasse ali uma espécie de resistência ou suporte. Se ele tivesse rompido aqui para cima, se o preço tivesse rompido aqui para cima, ele faria provavelmente esse toquezinho aqui de novo e continuaria o movimento para cima. Então isso aqui é um tipo de leitura muito importante para você que gosta de fazer day trader, swing trade, e para você também que quer aproveitar os melhores momentos de compra e de venda dos seus ativos, das suas ações. Isso aqui serve para todo tipo de mercado. Correção de 50%, bloco, somado com o indicador RSI estocástico, 80-20. Beleza? Quer aprender mais sobre análise gráfica? Segue esse canal. Segue também a gente lá no nosso site, tá? Você encontra, eu vou deixar o link aqui. Tem uma aula especificamente falando sobre blocos de acumulação, tá? Blocos de preço, como operar 50%, essas correções de 50%. Então é interessantíssimo você assistir, você ficar por dentro dessas informações. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!